O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas, dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é comerão e beberão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, este episódio da Sagrada Escritura, que nos é contado por São Lucas, nos fala de uma brincadeira, certamente brincadeira de crianças, do tempo de Jesus, que ele conhece e quem sabe até mesmo a tenha brincado quando em criança. Não sabemos direito em que consistia isso. Ele só faz aqui uma referência. Esta geração se parece com as crianças que sentam nas praças, que se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta, vós não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Devia ser alguma coisa assim, como a gente, quando brincava, por exemplo: senta, levanta, levanta, senta, senta, levanta, levanta, senta. E ao repetir isso, levanta, senta, as crianças iam se enganando e assim aos poucos iam saindo da brincadeira, até ficar reduzida a 2, 3, a 1. Pronto, é o vitorioso, porque ele venceu todas as provações naquele trocadilho de palavras. Devia ser alguma coisa parecida com isso, mas jogado pelo momento do humor, tipo dar um tom alegre, a criança teria que rir, cantar, dava um tom triste, então teria imediatamente que chorar, alguma coisa assim, brincadeiras de criança, enfim. Mas aqui Jesus a utiliza para comparar, reprovando os seus contemporâneos. E diz que, assim como as crianças faziam com essa brincadeira, os seus contemporâneos fazem em relação ao acolhimento de Deus. Ou seja, na verdade, não estavam dispostos a acolher Deus. E para isso inventavam pretextos. Para isso adiantavam desculpas. E assim iam adiante do mesmo modo sem Deus, com a vida que levavam, cada vez mais sem graça, cada vez mais escura, cada vez mais triste,
levavam suas vidas sem Deus, porque a vida sem Deus é, no mínimo, uma vida insossa, uma coisa desgostosa. Mas Jesus está falando também de uma outra coisa que importa também a nós que o acolhemos, a nós que o decidimos numa opção de vida. Jesus está falando aqui da irresolução, ou seja, do fato de, como sempre, nós adiantarmos pretextos para não isso, não aquilo, e não avançarmos proveitosamente na nossa vida interior, e não avançarmos na caminhada dos cristãos. Com quem hei de comparar esta geração? Diz Jesus. Assim, nós também, através da indecisão ou do acomodamento, permanecemos na mesma. Por quê? E ele então diz: veio João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, vós dissestes, ele é possuído por um demônio, por isso não come e não bebe. Veio o Filho do Homem, que é Jesus mesmo ali presente no meio deles, que come e bebe, e vós dizeis, ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Ou seja, permanecemos na indecisão do seguimento de Jesus, inventando pretextos, arranjando justificativas. Pode ser que estas justificativas se encontrem em nós. Eu não consigo mais do que isso. Eu não posso mais do que isso. Eu já faço muito. Eu já estou velho. Eu estou doente. E assim vamos levando a nossa vida. Pode ser que encontremos estas justificativas nos outros, nas pessoas. Ele que vai à igreja faz assim, ele que é coordenador faz assado, ela que é uma consagrada faz assim, ele que é um padre faz desse modo. Então, ou seja, encontramos o pretexto, a justificativa para prosseguir com a nossa vida. Muitas vezes está certo, uma vida com boa intenção de ser uma vida religiosa, seguindo Jesus, mas medíocre. Ou seja, não vamos nem para frente nem para trás. Mas sabemos que na vida espiritual, não ir para frente, ficar marcando o passo, já é regredir. A indecisão ou a irresolução é dos piores males que possa haver, seja na vida humana, na vida cotidiana, na vida social, seja na vida espiritual. O que acontece com uma pessoa, por exemplo, que não se resolve na vida, que não se decide na vida? Primeiro, é um sofrimento para os que moram perto, é um sofrimento para a família. Esse rapaz não sabe o que quer, esta moça já abandonou 2 vezes a faculdade, esse menino não para em emprego, esse filho já está no 3º relacionamento, já voltou para casa e já tem mais um filho. E somos nós que sustentamos. E cada vez mais a coisa fica pesada. E já está de novo com outra companhia. E já fez o vestibular, cada vez para uma coisa 5 vezes. Uma pessoa irresoluta é a pior coisa que possa acontecer numa família. E nós não imaginamos o sofrimento que a própria pessoa passa, porque nos momentos de lucidez ela se dá conta da sua instabilidade. E quando não preenche isso com outras coisas, tipo vícios de droga, de alcoolismo, de prostituição e outras males mais, já é uma bênção, quando pelo menos não culmina a medida. Na vida espiritual é a mesma coisa. A pessoa não evolui,
ela fica na mesma medida, medíocre. Ela não sabe quem é Deus, não sabe o que é o diabo, porque nunca foi capaz de uma virtude que a elevasse espiritualmente, assim também como, busca manter o mal ali dentro de um certo limite. Portanto, não é capaz de apreciar as coisas do espírito, de entender a linguagem religiosa, de entender as exigências de uma vida purificada, por exemplo, sobre o valor da doação, sobre o valor do jejum, sobre o valor da penitência, sobre o valor do sacrifício. Não, é aquilo mesmo e dali não passa. E muitas vezes já dizendo, e olhe lá, já por muita generosidade, dando o mínimo sem experimentar, na verdade, o bem perfeito. Santo Antônio Maria Zacarias dizia que a irresolução, ela é um mal tremendo, porque então não nos permite fazer uma perfeita experiência de Deus. E ele então instigava os seus filhos espirituais, as suas filhas espirituais, se até agora a tibieza, porque a raiz da irresolução é a tibieza, se até agora a tibieza nos aprisionou, vamos lançá-la fora, vamos jogá-la fora, jogá-la no lixo, juntamente com a indecisão ou com a irresolução, e vamos, assim libertos, correr como os loucos correm, desvairados, em direção a Deus, mas também em direção ao próximo, porque o próximo é quem recebe aquilo que devíamos dar a Deus, mas que Ele, porque é absoluto, não tem necessidade. Portanto, um convite imperioso ao abandono da tibieza e da irresolução. Tudo isso, meus irmãos e irmãs, não é possível fazermos sem a ajuda da graça, sem a ajuda do Espírito Santo, porque nós não possuímos em nós uma capacidade humana a tal ponto de nos fazer percorrer com perfeição os caminhos do Espírito. É preciso que venha em nosso auxílio o dom de Deus, a sua graça, para podermos então fazê-la, ou fazer frutificar em nós tudo aquilo de que nós somos capazes com Deus, sobretudo nesse caminho que por força temos que percorrer. É isso mesmo, temos que percorrer a nossa estrada em direção a Deus, passando, como sabemos, pois Santo Antônio Maria Zacarias nos explica e nos ensina, passando pelo próximo. Vamos fazer um instante de silêncio para que alguma coisa da palavra de Jesus possa permanecer em nós.